Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, relevante, educação financeira na base, na raiz e também para mulheres. Com ela, Day Gubert, educadora financeira, sócia fundadora da Fídias, que está aqui direto de Florianópolis, nos nossos estúdios da BMC, para bater esse papo comigo hoje. Day, obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao Papo de Dinheiro. Felipe, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você. Day, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória, conta um pouquinho da sua história, né? Com educação financeira, com o mercado financeiro e essa trajetória, por gentileza. Bom, as pessoas me perguntam por que o mercado financeiro. Na verdade, o mercado financeiro me escolheu, Felipe. Eu tinha 15 anos e eu fui parar no Banco de Santa Catarina, que hoje nem existe mais. A necessidade de trabalhar foi me deixando por ali e depois de 22 anos a paixão me mantém aqui no mercado financeiro. A vida financeira se misturou junto com essa jornada. Eu vivi momentos muito importantes em relação às finanças, o que me fez repensar, mudar comportamento e hoje, aos 43 anos, eu consigo disseminar conhecimento de quem realmente tem propriedade para falar sobre dinheiro. Day, e aí a questão é a seguinte, né? A gente vê que é uma matéria, é um tema sensível e necessário, educação financeira. Por que a gente acaba deixando muito de lado, sendo que todo mundo se relaciona com dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo sabe que dinheiro é importante? Por que muitas vezes ele acaba sendo uma conversa secundária, um tabu na vida das pessoas? Na verdade, na minha percepção, as pessoas acham que dinheiro é sobre matemática, sobre saber fazer contas e ter habilidade para usar uma planilha de Excel. E é muito mais que isso, porque a gente lida com isso todos os dias. Você vai encontrar pessoas com alta capacidade de geração de renda atrapalhadas com dinheiro, bem como pessoas que ganham menos e tem o seu orçamento organizado. Então, dinheiro é mais sobre comportamento, Felipe, como que a gente lida com isso no dia a dia. E, de fato, a gente não teve educação financeira nas escolas, ainda não tem, né? Agora que foi aprovado recentemente, mas ainda é muito distante. E quem dá aula de educação financeira quando tem na escola? Professor de matemática. Eu volto para o tema de dizer que as pessoas acham que é matemática. Então, você pode ter uma pessoa com habilidade em números e não necessariamente com dinheiro. E aí tem toda uma questão cultural, tem uma questão do Brasil mesmo, né, de ser um país que mudou tanto de planos monetários que as pessoas nunca se apropriaram disso. Tem herança de família, eu nasci pobre, eu sou sempre pobre, lá em casa é tudo mesmo assim. E pra que eu vou guardar dinheiro? Porque afinal de contas eu posso morrer amanhã. Isso aconteceu muito na pandemia, né? As pessoas, meu Deus, eu tenho um dinheiro guardado e se eu morrer? O amigo morreu, alguém faleceu, eu vou gastar. Mas a expectativa do brasileiro aumentou. Eu sou de Santa Catarina, a expectativa em Santa Catarina é maior. E as mulheres é maior ainda. Então, e se, né? E se não morrer? Como é que lida com dinheiro na terceira etapa da vida? Então, as pessoas acham que isso é uma ciência exata. E a psicologia do dinheiro tem se aprofundado cada vez mais nos estudos, mostrando como se dá essa relação. Tem muito trabalho a ser feito, né? As mulheres, por natureza, são educadoras. Então, acho que essa conversa com as mulheres, além da mulher ter uma relação recente com o dinheiro, e eu posso te dar exemplos, na época imperial, os meninos tinham aula de geografia, matemática e ciências. As meninas tinham geografia, prendas domésticas e ciências. Então, enquanto os meninos estavam fazendo contas, as meninas estavam aprendendo a cozinhar e costurar. E aí, o Marquês de Santo Amaro foi lá, bateu o pé no chão, provavelmente ele era pai de meninas, e falou, não, mas as meninas precisam saber sobre matemática. E aí, um outro marquês falou que não,
que a mulher ela tinha uma razão da beleza, não precisaria ter esse conhecimento. E ele bateu o pé no chão e ele conseguiu, o Marquês de Santo Amaro, conseguiu aprovar uma lei naquela época que pelo menos as 4 continhas, né, multiplicação, divisão, subtração e adição, nós poderíamos aprender, porque afinal de contas a gente precisava medir a quantidade de tempero, de arroz e de açúcar e principalmente na hora de costurar, a mulher precisava medir o tecido. E é por isso que as mulheres aprenderam a utilizar a matemática, olha só. Passa mais 100 anos aí, 100 e poucos anos à frente, a mulher aqui no Brasil só pôde tomar crédito e ter o seu próprio cartão de crédito por vindo dos anos de 1975, quando foi lançado o Estatuto da Mulher Casada. Até antes disso, você talvez lembre, quem está nos assistindo pode lembrar, antigamente as nossas mães e avós, elas abriam conta no banco com o CPF do marido, né? Então elas não tinham um CPF próprio, Felipe. Só em 1975 que elas puderam acessar os bancos. Então, a intimidade da mulher com o dinheiro é mais recente. Mas elas agora pegaram gosto por isso. Então, como uma boa multiplicadora de conhecimento, que são as mulheres, a gente também consegue entrar na sala de aula, né? Olhando para as crianças da rede pública que precisam dessa pauta, eu sempre falo, as pessoas acham que eu agora recebi uma herança, vendi um terreno, agora eu preciso estudar sobre dinheiro. Educação financeira é importante para quem tem dinheiro, mas é mais importante ainda para quem não tem dinheiro, porque a gente sabe bem que se o preço do arroz subir para a classe média, ele não vai mudar a vida dele. Agora, para a camada mais simples, esse aumento pode... E substitui pelo quê, né? Isso pode trazer impacto no orçamento. Então, a educação financeira é para todo mundo. E que bom que a gente tem mais fóruns desse aqui para discutir esse assunto. É até interessante, você estava falando, né? Quando se tem menos, talvez seja mais interessante ou tão mais importante conhecer, porque quando você não administra pouco, vai ser mais difícil ainda administrar muito dinheiro, né? E muitas vezes as pessoas esperam um dia ganhar na loteria para começar a se preocupar com dinheiro. E aí, quando ganha, se ganha na loteria, tem uma herança, aí gasta tudo e não consegue administrar. Mas isso é muito interessante porque você falou, as mulheres até pouco tempo atrás não tinham acesso, não tinham condições dadas ou fornecidas pela sociedade para se interessar ou para estar mais próxima do seu próprio dinheiro, e elas tomaram gosto. A mulher é mais zelosa, ela é mais prudente, cautelosa e mais dedicada quando a gente fala de assuntos de finanças, Dai? Você sabe que o Warren Buffett escreveu um livro chamado Invista como uma Mulher. É um livro antigo que está meio escondidinho e que ele coloca ali que ele usa os atributos das mulheres na hora de fazer uma aplicação. E eu vou te falar alguns atributos, você vai dando o teu check aí para ver se realmente você tem essa percepção dele. Primeiro, ele não investe naquilo que ele não conhece. A mulher é assim. Se ela não conhece, ela dá 2 passinhos para trás. Ele busca se informar e estudar muito sobre o assunto. A mulher, ela dá 2 passinhos para trás, ela busca, ela vai pesquisar, ela pergunta para uma amiga, ela pergunta para um amigo. A mulher parece ser mais desconfiada, né? Outra coisa, o homem tem um efeito testosterona, né? Que faz ele tomar uma decisão. Então, a ação tá caindo, se ele não parar e pensar, ele vai lá e toma uma decisão de vender logo. Ou se ela tá subindo, ele entra no ânimo, que é o efeito manada. Ou ainda, né? Tem um amigo do churrasco que disse para comprar oi e ele vai lá e compra. Porque, afinal de contas, você sabe também que aquele amigo do churrasco que dá conselho de ações, ele só fala quando ganha, né? Quando perde, ele não fala. A mulher, ela não tem a questão da testosterona. Então, ela não tá no processo do efeito de manada. E aí, o Warren Buffett fez um estudo da mulher e o homem no ponto A, a mulher com a carteira do início ao fim, do mesmo jeito, de acordo com a estratégia adotada no início. E o homem, né? Entra, sai, volta. Quem ganhou mais, no final, a mulher ficou com um ganho um pouco a mais
que ele sem fazer absolutamente nada. Então, a testosterona faz ele tomar uma decisão, né? Então, o Warren Buffett coloca isso como: invista como uma mulher. No ano passado, saiu um estudo da Forbes também, mostrando que as mulheres são melhores enquanto gestoras. Claro que também tem uma questão de comportamento, né? Eu posso ser uma mulher super agitada e ansiosa, mas eu posso ser uma mulher mais cautelosa. Isso é da pessoa, não é do sexo. Mas eu acredito sim que a mulher, ela tem... ela precisa ter mais certeza. Quer um exemplo? Outro exemplo? A mulher, se ela encontra uma vaga de emprego e ela olha lá os requisitos, ela só aplica para a vaga se ela tiver no mínimo uns 90% de check lá nas atribuições. O homem, com 50%, ele vai. O homem é mais seguro, ele é mais atirado, né? Então, isso é bom, mas isso também, às vezes não funciona. Então, é um equilíbrio das coisas, né? Então, a mulher, sim, na minha perspectiva, ela também tem mais paciência, ela avalia melhor, Eu costumo falar nas palestras que a mulher, ela contemporiza mais, né? Hoje não foi um dia bom, ela fala: não, mas fica calmo, Felipe, amanhã vai ser um dia melhor. Claro que ela não tem garantia que no dia seguinte vai ser melhor, só que às vezes nada como um dia após o outro. Então, as mulheres estão vindo para o mercado financeiro e às vezes o desafio técnico as desencoraja, mas eu acredito que isso é uma questão de tempo e que elas possam trazer esses atributos para o processo de investir ou poupar, né? Dai, e aí a gente está falando um pouco mais num cenário teórico, num livro do Warren Buffett, ou até mesmo, né, nesse comportamento que você já tem essa percepção, mas na assessoria financeira, nas consultorias, no seu dia a dia mesmo, como que é essa relação com as mulheres? Como que você percebe essa teoria se juntando com a prática? É assim mesmo ou existem ali as exceções? Obviamente que devem existir, mas como que é esse dia a dia de se relacionar e transmitir esse conhecimento ou transmitir, às vezes, a segurança de algum investimento para as mulheres? Você sabe que tem o índice McDonald's, né? E eu falo que tem o índice da XP. A cada expert que eu vou, tinha no início... como assessora de investimento, eu participo todos os anos, e no início das experts, a mulher ia no banheiro, não tinha fila, e a fila do homem era quilométrica, né? Hoje, nos últimos 2 anos, eu já percebi que a fila das mulheres de ir ao toalete já está aumentando. Então, para mim, ali é a febre que eu tenho, além, claro, da estatística, mas a febre de como as mulheres estão presentes no mercado financeiro. Eu acredito que no atendimento ao cliente, a mulher, ela consegue imprimir esse carinho, essa paciência. As pessoas são diferentes. Você tem clientes ansiosos, você tem clientes mais calmos, você tem clientes mais meticulosos, mais detalhistas. Eu acredito que a mulher tem atributos que ajudam nesse processo. De novo, acho que o desafio técnico é um impedimento por todas essas razões que eu te trouxe em relação à mulher e o dinheiro. Esse assunto sempre foi restrito aos homens, né? Então, a própria expert, uma ida à XP, não precisa nem ir longe, né? A cidade de São Paulo, que é onde está o centro financeiro da América Latina, é mais homens que mulheres, né? Então, os homens estão há mais tempo também, acho que mérito dos homens que já estão há bastante tempo nisso, e parabéns aos homens que oportunizam a entrada das mulheres, porque nós precisamos sim, se vocês têm mais conhecimento, nos ajudem para que a gente possa também contribuir para a economia do país. Dentro da XP e dentro do mercado, eu tenho percebido o aumento das mulheres. Elas se apoiam muito na questão da educação financeira ou no relacionamento. Elas constroem com os investidores relações mais de longo prazo. Talvez por serem mais calmas, né? Às vezes até mais passivas. Então, acho que a mulher também tem o sexto sentido que ajuda aí no processo da inteligência emocional.
Tem muito a crescer? Tem. Eu faço parte do MLHR3, parece um ticker de bolsa, mas não está sendo negociado Já ia ainda. pesquisar aqui qual que era a empresa. Não está sendo negociado, chama MLHR3. E esse é uma organização da XP, junto com mulheres que se reúnem para que a gente possa permitir, oportunizar, apoiar o ingresso de mais mulheres no mercado financeiro. A minha tarefa eu fiz lá na FIDES, por um tempo o escritório era só de mulheres, mas eu sempre disse para as meninas, a hora que aparecer homem bom aqui na porta, ele vai entrar e vai fazer parte do time. Hoje, nós estamos com 50% do time mulheres, 50% do time homens, o que é muito bom, porque é um equilíbrio, e o equilíbrio é fundamental, né? Então, tem bastante trabalho a fazer, sabe? Eu acho que e essa barreira não é do mercado, a maior barreira, melhor dizendo, não é do mercado, não é do homem, é da própria mulher se apropriar das capacidades técnicas, estudar, buscar e eu costumo falar do feito é melhor que o perfeito. A mulher, para tudo, ela se prepara muito, ela nunca tá pronta. O homem com 50% ele vai e ele aprende na jornada. Então, eu acho que as mulheres precisam tomar assim as rédeas e buscar se posicionarem. E aí você vai encontrar. Você pega a Sara da Dália, uma excelente gestora, né? Olha só, ela entrou nesse mercado, sei lá, 25 anos atrás, há 30 anos atrás, só tinha mais homens ainda, mas ela foi lá e se estabeleceu. A Paula, né? Tem tantas mulheres aí que já estão pavimentando, eu estou aqui hoje pavimentando a história de quem tá vindo atrás, né? Então tem bastante trabalho a fazer, mas não é só responsabilidade do homem ou do mercado. A mulher também tem que puxar para si e autoconhecimento ajuda, né? E é interessante porque você falou, né, de gestora, a gente conversa diariamente aqui com gestoras, com economistas, economista-chefe, inclusive, de várias instituições, e a gente percebe, né, essa ramificação, essa abrangência, essa ocupação dos espaços. E aí a minha pergunta próxima para você é justamente o seguinte: obviamente não é algo de gênero, mas a gente pode atribuir nessa questão até dos 50%, que o homem ele acaba sendo um pouco mais ambicioso que a mulher, e aí a mulher, por não ter tantas ambições, eu tô falando de uma forma geral, tá, gente? Não é especificamente condenando ou apontando o dedo, mas a gente percebe que homens numa situação de desafio, até de buscar algo além, acaba tendo não é uma ganância, uma ambição maior. E aí as mulheres, em algum momento, quando confrontadas ou quando tendo ali alguma barreira, algum impeditivo, deixam um pouco mais, contemporizam um pouco mais e deixam um pouco para lá. Você percebe isso? Sem dúvida. A questão é que a mulher, ela precisa estar 100% pronta, e isso demora, né? A mulher também ser ambiciosa, ser ganancioso é feio para homem e para mulher. Ser ambicioso é necessário. Só que a mulher, ela se sente culpada por ter ambição. Acho que tem aí também... existem mulheres que ainda... Eu tenho conhecido mulheres incríveis em todas as palestras que eu tenho feito, talk, podcasts. As mulheres estão avançando, buscando o seu espaço, estudando, se preparando, mas ainda tem um grupo de mulheres que condena as outras mulheres, e quando, na verdade, a gente deveria se apoiar, né? Os homens são muito mais corporativistas, eles se apoiam, se ajudam mais. Falta um pouco isso na mulher, acho que ainda já andamos. Pelo menos o núcleo de mulheres que eu tenho estado está bem adiantado, mas ainda tem mulheres, então... Por exemplo, você pode ter uma mulher que não assumiu o seu lugar no espaço, ela vai condenar aquela que foi ambiciosa e que ocupou, né? Outra coisa, se a mulher é bem-sucedida O homem bem-sucedido no trabalho é legal pra caramba. Ele é poderoso, ele é inteligente, articulado. A mulher, quando ela é bem-sucedida, vem um rótulo. Não deve ser feliz, né?
não deve ter marido, não deve ter filho. Por quê? Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho equipe, tenho cachorro e tô aí trabalhando para ocupar o meu espaço, né? Eu não quero outro espaço, eu quero o meu espaço. O que eu falo com as mulheres sempre é se apropriar daquilo que tá lá, não é pegar nada de ninguém, se apropriar do que é seu. Então, tem sim o rótulo a mulher também tem o rótulo da estudiosa, né? Então, precisa estudar muito. Acho que no colégio você consegue lembrar os teus amigos que não tinham nem... Às vezes não tinham nem caneta, papel e caneta, né? Mas eles iam tirar nota boa. E a menina estudava, fazia vários, né, infográficos ali com suas canetinhas coloridas e na hora ela não passava. E eu acho que também tem uma questão cultural, né, Felipe? O menino, o pai e a mãe dizem, vai lá, pode ir, eu tô aqui, pode ir. A menina, não, fica aqui que o papai, ou fica aqui que a mamãe resolve isso, né? Então, você sabe que é muito curioso? Às vezes, eu vejo clientes ou homens que eu conheço aí na minha jornada, que eles têm preocupação da mulher com dinheiro, do tipo, a minha mulher não sabe cuidar de dinheiro, mas, no entanto, ele segue o Endinheirando Mulheres, afinal de contas, Endinheirando Mulheres tem 30% dos seguidores homens e o primeiro seguidor é meu marido, é um homem, né? Então, ele não tá preocupado em ajudar essa esposa a cuidar do seu dinheiro, mas ele tá preocupado se a filha vai conseguir. Olha só, até porque... A nossa conversa aqui fala de educação e educação financeira ou dinheiro. Dinheiro é poder ficar, é poder sair deste casamento ou ficar neste casamento, né? E nenhum pai quer que uma filha seja dependente financeira de um homem e que pode até ser, mas se tiver uma variação aí de uma violência emocional, de uma violência física ou uma violência patrimonial, ele quer que a menina, a filha, não caia nessa situação. Então, eu acho que a gente também está numa jornada de homens mais evoluídos do que... Afinal de contas, nós somos a evolução dos nossos pais, né? Então, acho que a questão de cultura é muito forte no Brasil, né? Sei lá, no Sul é mais ainda, né? O homem, ele é uma figura muito forte. E aí, de novo... Se você tem mais conhecimento, Felipe, compartilha comigo para a gente poder junto disseminar isso, né? Então, eu falo muito na palestra, às vezes a gente precisa de um homem para validar, que seja. Se eu tiver que pedir para um homem validar o meu trabalho, não tem problema. Porque se ele validar, os outros homens vão validar. Se eu ficar numa briguinha que eu não quero que um homem valide o meu trabalho vai ficar reduzido a um grupo só de pessoas. Tem que usar a ferramenta que está à disposição para chegar no objetivo. Sem dúvida. Hoje os homens são melhores pais porque nós ensinamos e vocês estão nos ensinando a ser melhores executivas, empreendedoras, né? Muito bom, muito bom. Eu só queria fazer uma provocação aqui, Dai, porque me chamou muita atenção você falando o pai com o filho, com a filha, né? A diferença dos pais, inclusive com o filho e com a filha. Talvez nessa geração aqui, tá filho e filha, fica aqui que o papai resolve. E aí o nosso trabalho, o seu trabalho de educação financeira fica mais forte ainda, porque hoje em dia todo mundo tá querendo resolver para os filhos e criam crianças ali pouco preparadas, né? Pouco autônomas para resolver seus próprios problemas. Isso também vem sendo ali um problema da geração atual, né? Concordo. Não sei se você percebe isso, mas... Concordo contigo e eu sou filha de professora, minha irmã é professora, meu sonho era ser professora, a necessidade de trabalhar me levou para o mercado financeiro. Hoje eu estou conectada com essa pauta de educação financeira nas escolas, então quando eu palestro ou quando eu estou na sala de aula com as crianças, eu estou brincando um pouco de ser professora, né? E eu digo, eu sou meio dinossauro, assim, sabe? Eu aprendi... Claro, vivenciando, estudando, mas sim observando o sistema, né? O sistema, as pessoas, os mentores que me trouxeram até aqui, né? Pessoas que contribuíram para o meu crescimento. Então, hoje a gente tem uma geração
que não foi estimulada porque foi tolhida, não de tolir, mas tolir de dar amor demais. Muito protegida. Muito protegida. Não foi estimulada a desenvolver a autonomia. E agora elas estão chegando no mercado de trabalho. E aí, o que a gente vai fazer? Aí encontra uma Dai dinossauro lá, que está acostumada com um processo diferente, processo raiz. Eu acho que tem sim um conflito importante aí que a gente precisa observar. Às vezes eles têm pressa. Essa é a gente está vivendo uma era do conhecimento, né? Então, no passado, você tinha que fazer uma faculdade, estudar muito para daí se posicionar. Hoje, você abre YouTube e em 2 horas você aprende alguma coisa, põe a capa de Mulher Maravilha ou Super-Homem e acha que tá pronto. Então, da mesma forma que eu digo que o feito é melhor que o perfeito e que começar é sempre preciso, tem que começar com os pés no chão também, né? A gente tem bastante gente jovem no nosso mercado e em vários outros mercados também. E tem um desafio aí de gestores, eu sou gestora, eu tenho 2 babies lá no meu escritório que estão em desenvolvimento. E aí outro dia eu falei, fulano, precisa fazer tal procedimento. Eu sei. E eu sabia que ele não sabia. Eu falei, mas você sabe? Sei. Então me explica. Ele me explicou. Falei, não é assim. Não é assim? Não. Então, às vezes é um pouco de humildade também, sabe? Humildade de falar, puxa, aqui eu já sei fazer, aqui eu ainda não sei fazer. Eu realmente preciso de uma pessoa me apoiando nisso. É um desafio dos RHs, é um desafio dos pais, né? Geração canguru, que não quer sair de casa, afinal de contas, tem toalha sequinha, tem Wi-Fi, tem comida na geladeira. Mas eu acredito nas pessoas, acredito na inteligência das pessoas e às vezes é apanhando que a gente aprende, né? Então, eu tô fazendo o meu papel lá de ajudar esses jovens a se desenvolverem, mas tem bastante trabalho a ser feito. Muito bom. E o sonho de ser professora professor. Você tá ensinando os jovens, você tá ajudando a se desenvolver, você tá dando palestra, você é uma professora, só não tem... né? O título. O Felipe, o jaleco. Eu me enfio em todas as confusões que tem, tá? Então, eu já fui chefe de escoteiro, trabalhava na rifa da igreja, me meto lá no negócio do condomínio. Então, eu gosto muito de estar com pessoas e eu acredito que juntos a gente é melhor, né? Então, se a gente puder contribuir... Então, eu sou uma assessora de investimentos de sucesso. Eu tenho muito conhecimento. E se eu posso mentorar pessoas e ajudá-las a não cair nos erros que eu cometi no passado, experiência comercial, experiência de mercado, né? Então, tudo isso eu posso mentorar pessoas e permitir que o caminho delas seja mais fácil que o meu, porque desafio elas vão ter. Talvez até diferente dos meus, mas os meus elas já não terão mais. Né? Minha conversa com as mulheres é que elas possam pegar a minha história e ver que deu certo e se inspirar, porque se eu posso, elas também podem. Em relação às crianças, eu sempre gostei de criança, se eu pudesse teria uma meia dúzia de filhos, então é muito gostoso estar na sala de aula, sabe? E sala de aula, claro, são 8 aulas aí por ano, né? É um espaço que às vezes a gente até sente resistência do próprio sistema, mas conseguimos conduzir essa pauta com muita leveza, com muita entrega. Então, as crianças são mais carentes de escola pública, né? Então, teve um dia lá que a professora não estava dando conta e nasceu a dona Marli, que é a minha mãe, e eu dei conta na turminha, né? Acho que a realidade dos professores está bem difícil, sabe, Felipe? Eu vim de uma época que professor era autoridade, né? E os nossos professores hoje, claro, tem muitas questões aí que trouxeram nesse formato, mas para mim, eu tenho muito respeito pela posição de professor. Tem os pais protetores, mas aí é outra seara, outro caminho que também aí a gente marca BMC, papo de família. Papo de educação e outras coisas.
Dai, eu preciso fazer um intervalo agora, o papo tá muito bacana, muito bom, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho pra gente continuar essa conversa com a Dai Gubert, que é educadora financeira, sócia da Fidias também, e obviamente falando mais de educação financeira, participação e empoderamento das mulheres nesse quesito. Continue com a gente, Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui na programação Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje eu estou batendo um papo com a Dai Gubert, que é educadora financeira, sócia, fundadora da Fidias. E no último bloco, Dai, você estava até falando, né? E me chamou muita atenção o papel de mentor, né, de quem já trilhou um caminho, sabe da pedra, sabe uma experiência boa ou não e pode ajudar a conduzir essas pessoas. E claro, você está fazendo um trabalho muito bacana, né, que você até comentou, de educação financeira nas escolas, de levar essa matéria para as crianças, para os adolescentes que, querendo ou não tem uma referência, talvez, em casa para falar, olha, isso é legal fazer, isso não é legal fazer, cuida do seu dinheiro, poupa para dias ruins, ou pense na velhice, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e sobre também até a satisfação, né, de poder doar um pouco desse conhecimento, passar um pouco desse conhecimento e a devolutiva que você tem também dessas crianças, desses adolescentes. Maravilha. No ano passado eu recebi esse convite, o secretário de Desenvolvimento Econômico me procurou e aí, Dai, consegue transformar tudo isso que você fala aí para mulheres, para as crianças? E eu já estava envolvida nas aulas, num projeto do Instituto Brasil Solidário, que é uma instituição filantrópica que recebe recursos do Bank of America, acho que uma companhia aérea também, a própria XP, associado com o Instituto XP, e essas empresas encomendaram uma pesquisa e essa pesquisa mostrou onde eram as falhas da educação financeira na base, né, onde tudo precisava ser feito. E aí o Instituto Brasil Solidário criou até, além de conteúdo, jogos interativos. E aí eu peguei os meus joguinhos e fui para a sala de aula junto com o meu time, né? Trouxe um pouco aí meu desejo de ser professora para trazer isso numa comunicação leve. Nós fomos para a sala de aula falar de inflação, nós falamos sobre as moedas, nós falamos sobre por que os pais precisam trabalhar, né? Então, a pauta é educação financeira, mas tem tantas coisas que vêm aí junto, Felipe. Por exemplo, para as crianças menores, vieram situações assim, lá na minha casa a gente não paga energia elétrica, né? Por quê? Né? Minha mãe trabalha muito, ela não gosta de ficar comigo. Olha só que peso tem essa fala. Será que a mãe ou o pai tá com a grana tão curta assim que tem que fazer mais faxinas ou mais horas extras para poder suprir essa família? Na hora de ir no supermercado, eu sou uma criança que colaboro ou que exijo? Porque aquilo que você falou no bloco anterior traz um pouco disso, né? Como é que a criança se comporta no banho, no desperdício? Porque você falou bem no começo, dinheiro pouco ou muito dá o mesmo trabalho, né? Você pensar de forma adequada. Então, os desperdícios, né? O mau uso do dinheiro, né? Os aplicativos de comida, os aplicativos de corrida, será que não poderia ir a pé? Será que esse dinheiro está indo para o lugar certo? Será que se a mãe ficar doente, como é que vai se desenrolar as finanças nesse lar? E aí você vai subindo a idade, a criança quer um iPhone, porque alguém na escola ganhou um iPhone e aí aquilo torna nova referência. Ela precisa de um iPhone. Foi muito curioso, ali no 6º ano eu fiz uma atividade, porque aí a gente já começa a entrar no empreendedorismo. O que eu quero ser quando crescer? Porque as crianças de 7 anos, elas ainda estão lá chorando
querendo comprar o chocolate no supermercado e não é hora. Mas 12, 13 anos, eu preciso começar a pensar como é que eu vou trilhar o meu caminho, como é que eu contribuo para este orçamento, né? E aí eu fiz uma atividade, porque dinheiro também fala sobre sonhos, né? Meu sonho é estudar fora, tá aí. Coloca o objetivo na porta da geladeira e pensa nisso todos os dias, né? E quando eu falei de sonho, eu tinha uma menina lá que ela queria ser jogadora de vôlei. Ela já joga super bem. Eu tinha uma outra menina que queria ser judoca. Tinha um outro menino que queria conhecer a Itália, porque a irmã dele, que era de outro casamento, morava na Itália. E aí o que eu fiz? Eu fiz um levantamento, quanto custa um bom tênis para um esportista? Quanto custa uma aula para poder estar dentro de uma boa escolinha? Quanto custa uma viagem? Né? Então eu fiz o pacote de viagem, eu fiz... essa esportista, ela vai precisar se alimentar bem, né? Tem toda uma série de... A judoca, o jaleco... Como é que é? Jaleco, kimono, né? Kimono. Então, eu fiz isso e mostrei pra eles. Olha, quanto custa isso, né? Tinha um menino jogador de futebol também. O sonho dele era ser jogador de futebol. Aí eu trouxe uma chuteira pra ele entender, né? Será que se ele contribuir com a gestão do dinheiro na casa dele, talvez não sobre aí uma graninha para ser direcionada? Esse dinheiro precisa ter nome, né? A gente sempre fala, dinheiro precisa ter nome. Esse dinheiro é para comida, esse dinheiro é para energia, esse dinheiro é para o sonho, né? E aí sobe mais a régua mais um pouquinho. Eu cheguei ali no 8º e 9º ano, já tinham jovens que trabalhavam. Então eu trouxe eles para essa experiência de mostrar para os outros que não trabalhavam como já era pesado estudar e trabalhar. E o dinheiro não era para comprar iPhone, não era para comprar celular ou sapato ou tênis caro. Era para ajudar no orçamento da família, crianças que estavam sendo criadas pelas avós. Como a escola é uma escola pública numa região mais frágil, tem um contexto de vida diferente. E aí eu chego em casa, criança, chego em casa e falo disso com os meus pais. Eu tenho apoio ou eu tenho repulsa? Porque dinheiro é um assunto espinhento. Eu tô com problema de dinheiro, eu não quero falar sobre isso. É isso que acontece. O estar endividado traz várias questões para a saúde, né? A insônia, depressão, a solidão, o constrangimento, a baixa autoestima, a improdutividade. Então, será que a criança chega em casa e fala isso com os pais? Né? Então, foram experiências muito legais que a gente vivenciou, legais no ponto de vista de acessar e tentar entender como ajudar. Né? Então, o projeto esse ano vai para a sala de aula com mais estrutura, né? Com a equipe lá da Melver, trazendo toda uma trilha de conhecimento, né? Com gamificação, e foi muito boa a chegada da Melver, dando esse salto e também atraindo mais escritórios, né? Porque na entrega da Fidjas é uma entrega de impacto social, não é uma venda, né? E eu não tenho eu falo, eu não tenho braço para isso. Eu dizia na prefeitura, eu não tenho braço para isso. E aí os braços, as pernas e outras cabeças chegaram também. Então a gente tá indo amanhã tem sala de aula, quinta-feira tem sala de aula. Então, se todo mundo doar um pouquinho da sua agenda e do seu conhecimento, e agora com uma padronização de conhecimento, nós vamos poder impactar crianças, escola, famílias e sociedade. Porque a sala dos professores, eu ia para a sala dos professores no intervalo e os professores, ai meu Deus, eu preciso falar sobre isso, eu tô com problema, eu não consigo investir, né? Então, são pessoas de 7, 8 anos estimuladas para levar esse assunto para casa e talvez o pai voltar, e são adultos que também não conseguem lidar com dinheiro, né? Então eu sempre falo, tem muito trabalho a fazer, porque cultura é difícil você quebrar, sabe? É um desafio, e agora vai ter a Olimpíada da B3, né? Do Tesouro Direto, né? Do Tesouro Nacional. Então a ideia é que as crianças possam aprender um pouco mais, participarem dessa competição,
Diferente da matemática. A matemática realmente é continhas para fazer, né? Desafios matemáticos. Aqui são outros desafios. Ô, Day, e foi até interessante, né? Você estava falando sobre sonhos e tudo mais, e você citou alguns esportes ali. Eu já estava na minha cabeça, né? Falei, muita gente fala, pô, esporte não dá dinheiro. Ainda bem que você falou do futebol, que no futebol parece que há o investimento, né, da família, todo mundo acaba abraçando a criança quando quer jogar futebol, porque vê ali também uma saída para uma vida um pouco mais difícil e tudo mais, caso dê certo. Mas também existe essa percepção de fazer as contas e mostrar, e para não matar o sonho também da criança, né? Porque chega em casa, não, eu quero ser jogador de vôlei. Não, vai trabalhar com algo, entre aspas, viu? Que preste, né? Algo, vai trabalhar um trabalho, dinheiro, né? Um trabalho sério, porque esporte não dá dinheiro e tudo mais. E mata o sonho da criança, mata o imaginário e até a dedicação, a vontade, a própria ambição da criança. Né? Mas a vida é muito dinâmica. Talvez aos 13 anos o sonho seja futebol, vôlei, e no futuro caminhou para outro lado, né? Mas eu acredito que o esporte, seja ele remunerado ou não, sempre vai dar certo. Porque foco, disciplina, organização, responsabilidade, trabalho em equipe, atividade física que faz bem, afasta das drogas num núcleo que tem esse problema. Então, assim, gerando ou não ganhos monetários, os ganhos subjetivos estão ali. Uma criança que é disciplinada para jogar, ela vai ser disciplinada para cuidar de dinheiro também. Sendo estimulada, vai acontecer. Então, acho que sempre tem ganho, né? E a vida é muito dinâmica, talvez. A questão do futebol, o futebol tem muita criança com esse sonho, né? E olha só que interessante, muitos jogadores de futebol estão sem dinheiro porque não cuidaram do seu próprio patrimônio. Caíram no jogo da internet, do numerinho lá. Pirâmides, né? De criptomoedas. Olha, aí eu vou te falar. Alguns bem famosos, inclusive. Eu sei que a gente não pode se alongar nisso por causa do nosso tempo, mas, cara, Santa Catarina tem uma vocação para pirâmide. Esses últimos 3 anos já tiveram 3 lá na região, sabe? E eu quero cair para trás, porque... E você viu, os números saíram, os números de pessoas CPFs na bolsa e, na sequência, o jogo do felino. É ele mesmo. Né? Então, assim, cara, é surreal isso. Aí, de novo, aquela fotinho que a fila para educação financeira é muito menor que a fila. Quantas pessoas ganharam dinheiro aí, Big Brother, essas coisas, e torraram o dinheiro? Lembra? Dinheiro não é só espécie matemática, é comportamento. É isso. Não pode brincar falar que a capital de Santa Catarina é o Cairo, viu? Porque tem muita pirâmide. Parecendo o Egito. Brincadeira. É bom, quando alguém me falar, eu vou aqui no Cairo? Aqui não é o Cairo aqui, viu? Mas... Day, só pra gente, a gente tá quase na reta final, mas aproveitar que você citou, né, esse trabalho importante e, obviamente, de educação financeira, seja para as pessoas mais vulneráveis ou para as pessoas que já têm um patrimônio ou têm um trabalho que proporciona, né, ter uma renda mais elevada. Eu queria que você falasse um pouco também de como que e desafios e facilidades de estar fora, né, do eixo São Paulo, que a gente, quando fala de finanças, quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala do próprio mercado em si, a gente fala de São Paulo, Faria Lima, que é onde a gente está muito próximo aqui. Mas como que é esse trabalho, desenvolver esse trabalho, desenvolver as competências, criar, né, essa rede empreendedora também no estado fora do eixo? Aqui vocês têm o Faria Lima, né? Lá a gente tem o Trompovski Elevator, que é a nossa... Até o nome é mais difícil. Não, Trompovski Elevator, eles fazem uma brincadeira que são Faria Lima. Bom, Florianópolis hoje é a capital mais desejada, né? Destino, talvez o principal destino hoje. Muitas pessoas querem morar em Florianópolis buscando qualidade de vida, né? E tem alguns desafios. A cidade, quando eu falo de contratar profissionais para este mercado lá, é um baita de um desafio, né? Aqui
você precisa fazer uma contratação de um assessor de investimento, um assessor de mesa de renda variável, um especialista em previdência, você tem muitas opções de profissionais. Então, lá em Florianópolis é bem reduzido. É um desafio. Ainda ontem eu estava com o Guilherme na XP e comentei com ele a dificuldade de contratar pessoas lá na cidade. Aí você leva alguém daqui para lá, por incrível que pareça, algumas pessoas não se adaptam. Até porque o custo de vida de Florianópolis não é São Paulo, mas tá bem interessante também. Nós somos conhecidos como a Ilha do Silício, né? Tem o Vale do Silício, nós somos a Ilha do Silício. A gente tem uma vocação para startups, tem muita coisa boa acontecendo em Florianópolis, no que tange aí a área de tecnologia. É um estado muito empreendedor, né? Os empreendedores no Brasil são 35% mulheres. Lá em Santa Catarina, aliás, 33% são as empreendedoras mulheres no Brasil. Em Santa Catarina, 36%. O nível superior da empreendedora catarinense é melhor do que a média nacional e, consequentemente, a retirada dela mensal também. Então, assim, é um estado com... A gente tem o agro, nós temos para baixo a indústria de cerâmica, as principais cerâmicas do Brasil estão lá. O agronegócio, suinocultura e aves está no nosso estado. Depois a gente sobe ali, tem a indústria moveleira, que é bastante importante. E a região do Vale também tem bastante empresa de tecnologia e outros serviços. Mas a Florianópolis é a mais desejada. Então, acho que nós temos uma multiplicidade aí pela nossa colonização. E essa colonização alemã, italiana, portuguesa, nessa ordem, tem uma história de atravessar o oceano e vir dar certo aqui. Tal como é em São Paulo, né? Então, o empreendedorismo é muito forte lá no estado. Tem apresentado números bem interessantes. O desafio de estar longe, né? Ontem eu vim aqui e falei, ai, que saudade que eu tava daqui, porque a gente fica meio desconectado, assim. As coisas acontecem. O Wi-Fi chega lá com menos pininho, sabe? É verdade. Mas eu acredito que quando você se relaciona bem, a distância ela é desfeita. Né? Eu não posso ficar sentada na Ilha do Silício esperando alguém me falar assim, olha... Vamos falar sobre isso aqui. Eu preciso ser vista, eu preciso me comunicar, eu preciso fazer uma ligação de vez em quando, pedir ajuda muitas vezes, né? Me conta o que está acontecendo aí. Às vezes eu falo assim, conta para mim o que está acontecendo aí. Às vezes eu tenho alguns movimentos de mercado ou do comportamento também da assessoria. E eu ligo para alguns amigos, tá, deixa eu entender, o que tu tá vendo para eu ver se eu tô vendo? Eu falo tu, né, na nossa terra é tu. Deixa eu entender se tu tá vendo alguma coisa diferente que eu não tô vendo. Por que tá acontecendo isso no mercado? Aí o pininho do Wi-Fi começa a subir. E sim, São Paulo é o centro financeiro da América Latina. Não acho que isso vá mudar. As gestoras estando aqui, acaba concentrando isso, né? Outro dia eu fiz uma entrevista com uma pessoa e a entrevista foi super bem e ele falou assim, mas eu queria mesmo era ser analista. Eu falei, olha, para você ser analista, você vai ter que se mudar para São Paulo, porque é lá que as operações estão acontecendo. As gestoras estão aqui. Ai, mas eu não queria me mudar para São Paulo. Eu falei, então, escolhas, né? Então, eu gosto muito de São Paulo, morei muito tempo aqui em São Paulo. Estamos a 50 minutos de Florianópolis, eu ainda vou jantar hoje com meu marido e com a minha filha. Então, a gente tá pertinho. E lá na FITES, e no Endinheirando, eu exerço muito a autorresponsabilidade, sabe? Não posso ficar esperando pelos outros, eu tenho que fazer a minha jornada. E pegar o avião, vir aqui é fazer a minha jornada. Então, se vocês sabem mais que eu venho aqui para aprender com vocês. E a gente aprende com você nesse papo, viu, Dai? E inclusive, você falou tão bem do estado, né? Eu só fiquei lembrando que você falou que a expectativa de vida é maior lá. Tô até pensando em pegar minhas malas. Quando tiver uns 60 anos, eu vou para lá para viver um pouquinho mais.
Não sei se vai dar certo, Não, mas é uma brincadeira. Acho melhor você ir antes para curtir a vida e para levar a BMC News para Florianópolis. Imagina, com aquele belo cenário lá de Florianópolis, a gente ter uma filial lá, uma afiliada, uma praça lá, ia ser sensacional. É que as pessoas acham que quando a gente mora em Florianópolis, a gente tá sempre com sandália havaiana e uma prancha de surf no carro. Não estamos. Estamos de salto alto, bico fino, mocassim, trabalhando. Gravata a gente não usa. Acho que aqui nem em São Paulo estão usando mais, né? Não gosto de gravata. E eu até ia brincar, né? Você falou que pega trânsito de manhã. Eu falo, que trânsito? Pega trânsito. Vocês estão sempre tranquilos. Você sabe que... Trânsito é só São Paulo. Você sabe que eu contratei uma pessoa do interior de São Paulo, numa cidade grande, e ele foi morar lá. E ele não se adaptou. Ele reclamou do trânsito. Enfim, não se adaptou. Quantos dariam milhões, Pois é. Vou mudar pra lá por causa da expectativa de vida. Dai, obrigado, viu, por estar aqui. Obrigado por pegar o avião, vir aqui conversar com a gente. Claro que sei que você tem outros compromissos, mas de tirar um tempo da sua agenda pra bater esse papo aqui com a gente. E bom retorno pra você. Espero que volte quando estiver em São Paulo. Volte mais vezes aqui pra gente bater mais papo. Obrigado. Maravilha. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui, dividir esse espaço contigo. E nos vemos por aí. Só deixa pro pessoal que quer te acompanhar, tem alguma forma, alguma rede social? Lá no Instagram, @endinheirando-mulheres, e de novo, 30% são seguidos por homens, o primeiro seguidor é um homem, então pode seguir que não tem problema. Tá aberto. E @Fidias Investimentos também. Show de bola. Obrigado, viu, Dai? Volte mais vezes. Um abraço pra você e leve os meus cumprimentos a todo mundo lá do seu estado e espero que a nossa audiência continue crescendo por lá também. É isso, esse foi o Papo de Dinheiro com a Dai Gubert, educadora financeira, sócia e fundadora da Fidias, um papo muito bacana sobre algumas coisas mais regionais, mas a educação financeira que é para todo mundo, a educação financeira que é para todos um assunto importantíssimo, primordial. Eu volto na semana que vem com mais Papo de Dinheiro, novos convidados e espero que você continue aqui na nossa programação. Um forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.